Neste episódio do Invasões, viemos recarregar baterias aqui ao Alqueva. E já não chegava ao calor que se faz sentir nesta altura do ano no Alentejo, ainda viemos ao volante deste infernal SAV. São 619 cavalos, 1015 Nm binário. Este é o novo BMW iX M60. Sejam bem-vindos. Tivemos a oportunidade de percorrer estes quilómetros que separam Lisboa do Alqueva a bordo do novo iX M60. Ou seja, isto é a combinação do melhor dos dois mundos, da tecnologia e da eficiência dos elétricos da gama I, da BMW, com o desempenho, as prestações e tudo o que é dinamismo da tradicional casa M, da divisão M da BMW. Portanto, estamos a falar de um SUV, ou do SAV, como a BMW gosta de lhe chamar, com 619 cavalos de potência, 1015 Nm binário, que basicamente catapultam este familiar de luxo dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos. E isto são cifras realmente impressionantes, especialmente quando sabemos que é um automóvel que pesa 2,6 toneladas, porque também está dotado de uma bateria especialmente generosa, e que, acima de tudo, que garante um comportamento dinâmico inacreditável para um veículo destas dimensões. E mesmo com esta altura ao solo, estamos a falar de um SAV com mais ou menos 200 mm de altura ao solo, que, como referi, que pesa 2,6 toneladas, que faz 3,9 segundos de 0 aos 100 e faz 250 km/h velocidade máxima e que se comporta quase como um pequeno desportivo numa estrada de montanha. Isto tudo também por dois truques, digamos assim, que a BMW reservou para este SAV, que são a tração integral. O iX M60 está dotado de dois motores elétricos, um dianteiro e um traseiro, que tem a tal potência combinada de 619 cavalos, com direção ativa integral, que torna o carro muitíssimo mais ágil, tanto em circuito urbano, nas manobras de estacionamento normais, como nestas estradas de montanha ou mesmo a alta velocidade. Além disso, o iX M60 está dotado de suspensão pneumática ativa, o que contribui para que ele mantenha um desempenho fantástico em piso sinuoso, mas ao mesmo tempo mantenha também ele um conforto de rolamento que os clientes exigem de um SAV de luxo com este requinte e com esta sofisticação. Esta suspensão pneumática ativa, além de manter a altura ao solo constante e de se adaptar ao piso em que estamos a rolar, também tem a capacidade de variar a altura para enfrentar um terreno um bocadinho mais duro. Não acreditamos que um cliente num automóvel destes leve o iX M60 para uma picada ou para um corta-fogo, mas numa situação em que seja necessário um bocadinho de altura extra ao solo, a suspensão pneumática permite fazê-lo, permite variar esta altura ao solo. Como referi, este automóvel que tem uma bateria com 111 kWh de capacidade, posicionada muito abaixo na estrutura, na plataforma, o que garante um centro de gravidade ainda mais baixo e também contribui decisivamente para este comportamento dinâmico verdadeiramente excepcional para um automóvel destas dimensões e deste peso. Uma das virtudes óbvias de ter uma bateria com 111 kW de capacidade é que a BMW anuncia para este automóvel uma autonomia de 561 km no ciclo WLTP combinado, o que nos permite, por exemplo, sem qualquer problema, sem qualquer restrição na utilização do ar-condicionado ou até no andamento a que vamos, fazer uma viagem a Lisboa, a Algarve ou Lisboa a Porto com toda a tranquilidade e só no regresso, eventualmente, ter de ser obrigado a recarregar. Bem, e com 40 graus de temperatura exterior e depois de percorrermos praticamente 300 km ao volante deste iX M60, também merecemos uma pausa para relaxar. Dirigimos à Herdade do Sobroso, um dos pontos ícones aqui da região da Vidigueira, e aguarda-nos uma excelente experiência, tanto de alojamento como de gastronomia e de enoturismo. Pelo menos foi o que ouvi dizer e acho que não vamos sair defraudados.
Com 1.600 hectares, a herdade do Sobroso é uma referência aqui na zona da Vidigueira. Não só pela produção de vinho, mas agora também com a sua vertente de enoturismo. Para nos explicar um bocadinho o conceito por trás da herdade do Sobroso, temos aqui o Filipe Teixeira Pinto, que é um dos responsáveis da herdade. Pode-nos explicar como é que isto começou e para onde é que isto vai? Bom, isto começa com a relação familiar por parte da minha mulher. A avó dela era daqui do Alentejo e foi isso que nos trouxe para cá, que nos fez adquirir a propriedade em 2000, precisamente. Mais tarde, curiosamente, viemos a descobrir que a propriedade, efetivamente, até já tinha pertencido à família 3 gerações atrás. E, portanto, viemos acabar por readquirir uma propriedade que já era da família, sem na altura sabermos. É uma propriedade que tem um enquadramento muito bonito entre a Serra do Mendro e o Rio Guadiana, portanto, na passagem do Alto para o Baixo Alentejo. Precisamente devido a este enquadramento, tem uma paisagem muito rica de serra, de planícies, de diferentes culturas, nomeadamente a vinha, obviamente, e a produção de vinho. Desenvolvemos também o enoturismo desde 2008, com a recuperação das antigas casas da herdade, e que hoje em dia albergam 11 quartos e que funcionam o ano inteiro. Recebemos turistas de todo o mundo, não só portugueses, mas de toda a Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul, Ásia, e é muito gratificante. Com 1.600 hectares de área, vocês têm uma riqueza paisagística fantástica, não é? Porque tem o rio a passar literalmente junto à herdade, não é? E tem esse elemento, como disse muito bem. Portanto, isso também é um ponto forte, claro, para quem vos veio visitar, não só para adquirir os vinhos, mas para pernoitar, não é? Perfeitamente. Desde birdwatching, caminhadas, portanto, tudo que está relacionado com atividades de natureza, atividades do well-being, o enoturismo ou o simples dolce far niente. Portanto, nós aqui podemos garantir para todos os gostos. Vocês, além do vinho, também têm produção de azeite. Vocês, como a área é tão grande, têm uma série de produções alternativas, digamos assim. Mas também têm a produção do azeite. E o que é que produzem mais para além do vinho? Obviamente que o vinho sendo o ponto fulcral. Para além do vinho e para além do azeite, produzimos mel. Portanto, temos apiários, precisamente, espalhados pela zona da serra, que pertence à herdade. São as abelhas que polinizam maioritariamente na flor da esteva e no romarinho, que é presente aqui na região. Portanto, dá origem a um mel muito delicado. Temos também compotas. E tudo isso nos leva um bocadinho à gastronomia, porque eu sei que vocês têm uma vertente gastronómica também muito vincada e premiada até. Temos um restaurante aberto no turismo e, portanto, está aberto todos os dias do ano. E, portanto, está aberto não só para hóspedes, como para quem nos queira visitar, e em que servimos comida regional alentejana. O mais típico possível, com os ingredientes da região, uma culinária sempre da época, adaptada à época, e temos a sorte de ter connosco um conjunto de cozinheiros realmente de grande qualidade, e esse é um dos outros pontos fortes que também atrai turistas à herdade do Sobroso. E aqui fica o convite para visitarem a herdade do Sobroso, para provarem os vinhos, quem sabe pernoitarem ou aproveitarem uma refeição de excelência. Obrigado. De volta à estrada, não podemos deixar de visitar a mediática Aldeia da Luz, réplica quase perfeita da original que agora repousa sob as águas do Grande Lago. A nova Aldeia da Luz foi construída de raiz em 2002 e mantém o charme típico da região, com as suas casinhas caiadas de branco. No extremo da aldeia fica situado o Museu da Luz, o espaço interpretativo por excelência das profundas alterações ocorridas na região e decorrentes da criação da barragem. Paredes meias com o museu fica a Igreja Matriz, uma réplica da original do século XV e que foi construída utilizando o mais possível os materiais retirados da original que agora se esconde sob as águas. Bem, e de regresso ao IX-M60, como seria de esperar, o interior é também ele um exemplo de sofisticação, luxo, requinte e conforto. Atributos que, obviamente, também tradicionalmente associamos à BMW.
Em particular neste iX M60, que se assume como um dos SAVs topos de gama da BMW e que, portanto, surge dotado, por exemplo, deste painel fantástico, este painel digital curvo que acompanha toda esta zona do frontal do tablier, desde o painel de instrumentos até praticamente ao lugar do passageiro. Detalhes como os comandos elétricos dos bancos em cristal, o mesmo se aplica aqui ao comando do sistema de infoentretenimento. O próprio desenho dos bancos é também ele muito especial. Chegamos ao detalhe do couro que os reveste ser tratado com folhas de oliveira. Aliás, a BMW tem uma pequena imagem dessas mesmas folhas gravadas no couro do tablier. Outro detalhe também igualmente curioso e que nós temos a oportunidade de comprovar a sua eficácia, porque estão quase 40 graus no exterior neste momento aqui na zona da Vidigueira, é um teto panorâmico ativo. Ou seja, com um simples toque de um botão, podemos variar a opacidade do teto, deixando entrar mais ou menos luz solar, digamos assim. Portanto, no inverno será agradável e no verão nunca será demasiado quente, porque tem esta funcionalidade de tornar o teto praticamente opaco, o que não deixa entrar nem calor nem radiação. Aqui o próprio sistema eDrive, com este comando em cristal, também é muito fácil de operar, e apesar de incluir inúmeras funções e permitir controlar desde a função dos bancos, o controle automático dos bancos, até à simples mudança de estação de rádio, é todo ele muito intuitivo e muito fácil de operar. O sistema de navegação inclui uma curiosidade muito relevante hoje em dia, que é a realidade aumentada, ou seja, as próprias câmaras detectam qual a saída para onde nós nos dirigimos e através de umas setas no próprio ecrã, na própria imagem real, permitem posicionar exatamente o sítio onde queremos ir, porque muitas vezes temos duas saídas quase em simultâneo e às vezes é fácil confundirmos. Mesmo com as belíssimas jantes de 22 polegadas que equipam esta unidade, o automóvel desloca-se com uma serenidade que chega a ser desconcertante, especialmente nestas estradas secundárias do Alentejo, muito rápidas, mas com algumas surpresas aqui pelo meio, de vez em quando. A verdade é que ele mantém sempre uma toada extremamente confortável, relaxante, serena. Portanto, mais uma vez, também isto contribui para o prazer de condução do condutor e para o conforto dos passageiros, como é óbvio. Todo o conjunto funciona de uma forma muito harmoniosa, seja no conforto, seja quando queremos adoptar uma toada mais rápida, que é o que também se exige, também se espera de um automóvel que leva a assinatura da M. Portanto, o facto de ser um elétrico, em termos de comportamento e em termos dinâmicos, é quase um mero detalhe. Onde se nota depois muito a diferença, obviamente, é na eficiência e nos consumos. Estamos a falar de um automóvel que gasta em média cerca de 21 kW por cada 100 km, portanto é um automóvel que se mostra extremamente eficiente para quem dispõe de 619 cavalos às ordens do pé direito do condutor. Não é? Um dado também que pode ser interessante para os utilizadores é que, por exemplo, num carregador ultra rápido, este iX M60 recupera 150 km de autonomia em apenas 10 minutos. Portanto, numa pausa para café, consegue recuperar uma distância relativamente grande em autonomia. 150 km já lhe permite perfeitamente, se calhar, voltar a casa sem ter de voltar a pensar em carregamentos. Com uma albufeira com 250 km² de extensão, o Alqueva é um dos maiores lagos artificiais da Europa. E é neste cenário idílico e com um carro igualmente apaixonante que nos despedimos até à próxima edição do Evasões. E não se esqueça, recarregue baterias connosco na Blue Auto.